E é muito sobre esse cuidado, assim, da gente cuidar da nossa mente, tá ligado? É saber se vender, saber se comportar. Não ir nessa onda que eu falei, né? Que tem algumas pessoas que se dão bem no hype ali, se dão bem nessa trajetória entre o glamour e o hype ali. Eles conseguem se manter ali no topo ali. Bom, talvez o que eu vou estar falando aqui seja um pouco pesado para algumas pessoas, mas é uma grande realidade do audiovisual brasileiro. Que ele não é para todo mundo. Se você tá entrando no audiovisual agora, você vai perceber que existem famílias, existem pessoas que têm dinheiro, que têm a bagaça na mão, e em muitos dos casos, bem próximos, às vezes bem próximo mesmo da gente, essas pessoas elas dominam a área em que nós queremos atuar. Um exemplo, a moda, a publicidade. Então é uma área que você precisa ter bastante culhão ali, você precisa ter bastante força ali para você não desistir, não parar no meio do caminho, porque algumas coisas elas vão desanimar você no meio do caminho. Então é importante que você coloque isso na sua cabeça. Se você está realmente disposto a trabalhar com isso, você vai enfrentar essas pessoas, você vai concorrer com essas pessoas em algum momento da sua vida, e você precisa estar preparado. E como que você se prepara no dia a dia para poder bater de frente com essa galera que, falando em dinheiro mesmo, sendo bem sincero assim, que eles têm o poder na mão, porque dinheiro é poder. Se você não tem muito dinheiro, se você não tem muita grana, às vezes você não consegue fazer um investimento, você não consegue acessar alguns lugares. Sendo bem realista aqui com vocês, você precisa se preparar mentalmente, você precisa ser um artista muito bom, ser uma pessoa talentosa, criativa, se destacar dos demais para você alcançar certos lugares em que você vai conseguir bater de frente com essas pessoas, mesmo não estando por um período ali com dinheiro na mão, porque dinheiro ele é consequência, cedo ou tarde ele vai acabar vindo para você. Então é importante você ter isso na sua mente, que você vai precisar se preparar, você vai precisar estudar mais, você vai precisar falar mais não, se você quiser chegar em certos níveis em relação ao audiovisual. E é um tópico bastante interessante assim pra gente estar abordando aqui. Assim como eu falei no começo, muitas pessoas não estão preparadas para trabalhar com audiovisual. Algumas pessoas, elas acham que é um glamour, que é um hype ali, onde a minoria ali consegue chegar. Dá pra gente citar alguns nomes de pessoas que chegaram e vivem nesse glamour, vivem nesse hype até hoje, e muitas pessoas olham para esses certos tipos de perfis e acha que é fácil chegar ali, mas não é. Às vezes a pessoa estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e conseguiu aquele patamar ali onde ele está. É importante a gente frisar, a gente ter esse cuidado pra gente não se iludir e não querer glamourizar tudo, porque é uma área uma área na real muito difícil assim. Se você não toma cuidado, você desanima, você acaba gastando todo o seu dinheiro só com equipamento, você começa a criar problemas dentro de casa sérios por conta de dinheiro, por conta também de estar trabalhando muito e às vezes não ter dinheiro. Enfim, é muito esse papo assim de estar relacionado ao dinheiro, aos contatos que você vai ter ali. Algumas frustrações que às vezes você mira um lugar, você não vai conseguir chegar nesse lugar. Da gente saber verdadeiramente aonde a gente quer chegar, a gente não forjar o nosso caráter. Tem muita gente que às vezes se vende pra fazer alguns tipos de trabalho e às vezes parece que eu sou meio rude assim, eu critico bastante alguma galera assim, mas não é. Eu falo bastante assim, mesmo que seja indiretamente, bastante das coisas que eu acabo vivendo dentro do audiovisual. Eu procuro passar essa vivência que eu tenho assim. Por mais que eu seja uma pessoa nova e eu seja um cara novo ali no audiovisual ainda, construindo ali o meu caminho, eu já passei por diversas coisas, então acho que é válido a gente compartilhar com algumas pessoas e fica aberto aí se alguém quiser realmente de fato ali absorver esse conteúdo, etc. Eu acho que vale a pena. Eu sempre vou frisar isso porque a gente precisa tomar cuidado. Atualmente algumas pessoas que vêm conversar comigo, eu falo bastante em relação a elas tomarem cuidado em
e não querer só investir em equipamento. E muito antes do equipamento, você precisa ter uma cartela de clientes, você precisa ser um bom vendedor e se destacar, mas é muito raro. São poucas pessoas que conseguem se manter ali. Então, de fato, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse glamour. E voltando um pouquinho em relação à minha vivência ali, tudo que eu já passei, é o que eu falo, cara. Algumas portas a gente não precisa acessar para poder descobrir algumas coisas assim. E eu já acessei algumas portas assim que hoje assim eu tomo muito cuidado. Eu tento evitar ao máximo algumas pessoas que me fizeram mal, que me destabilizaram assim na minha carreira. E a gente vai ficando velho, a gente quer ter um pouco mais de paz, a gente quer ter um pouco mais de estabilidade, mas a gente gosta dessa correria. A gente quer estar envolvido ali com as paradas, a gente quer criar, a gente quer produzir. A gente tem essa garra, mas alguns caminhos que a gente trilha às vezes, ainda mais da onde eu vim ali, isso é uma parada que sempre houve ali, é trairagem, é falta de confiança, falta de amor, falta de afeto também, falta de hombridade. Isso, infelizmente, na minha vida assim, da onde eu vim, teve muito isso, de uma pessoa querer ser mais que a outra, e aí para ela alcançar alguns caminhos ali, etc., ela acaba passando por cima de outras pessoas que simplesmente só quer chegar lá, mas sem causar mal, sem atrasar o lado de ninguém. Eu sempre procuro falar da minha vivência em relação a isso, porque eu acho que tem pessoas que se espelham em mim, gostam do que eu faço, pelo menos as pessoas que vêm até mim. E eu acho que algumas mensagens a gente precisa soltar no mundo um pouco mais pra chegar em pessoas que às vezes, tipo, tá trilhando um caminho da hora, mas às vezes só precisa de um toque ali, de um amigo do lado, de uma pessoa que fale a verdade pra ela. A coisa tende a se alinhar. Então acho que basicamente é isso. É sempre igual a minha tatuagem aqui que tá saindo no meu dedo. É a gente ter olho vivo, faro fino, tá sempre de olhos abertos ali com quem a gente tá negociando, pra quem a gente tá trabalhando. E eu acredito que é isso, cara. Não tem muito assim, né? Não é um mistério, tá ligado? É igual aquela parada da mariposa, né? Quando ela alcança ali a luz ali, o ápice da luz ali, as outras mariposas ficam curiosas pra saber o que aconteceu ali com ela ali, mas só quando ela chegou ali ela vai saber o que vai acontecer. Tipo, não tem como, por mais que você tenha tido a experiência, não tem como você passar a sua experiência para as pessoas, porque sempre vai ficar alguma coisa faltando ali. Mais um toque, ser verdadeiro, um olho no olho ali, uma troca de ideia, eu acho que é muito válido. Então é legal a gente tá batendo esse papo aqui, passando à frente esse conhecimento. Então vale muito a pena, né, a gente tomar cuidado e saber aonde a gente quer chegar, principalmente. Bom, eu gosto muito de editar, gosto mesmo. Teve uma época que eu tava só fazendo edição, não tava fazendo muita captação. E aí, quando eu comecei de fato a me dedicar um pouco mais aos estudos, assim, de cor, de pintar ali o meu filme ali, de fazer umas paradas mais ali a minha cara ali, eu comecei a identificar com o meu estilo de edição ali, e eu vejo que para alguns trabalhos é bem legal, assim, você ser um editor, você ser um cara que faz a captação ali. Mas que hoje algumas pessoas, igual eu falei lá atrás, né, quer ser diretor de fotografia, quer ser o piloto do drone, enfim. Eu acabei, consequentemente, pelo corre do dia a dia, aprendendo a pilotar drone, a fazer um pouco de direção de fotografia. Direção de fotografia é uma parada que eu estudo muito e tenho colocado pouco em prática no estilo que eu sempre quis, assim. Acho que não é nem por questão de oportunidades, é mais por questão de você estar no corre ali diário ali. Mas mesmo nesse corre diário, eu sempre tento trazer aquela estética de fotografia mais cinematográfica, que para alguns trabalhos de empresa, etc., às vezes não casa muito, porque o celular hoje é uma parada que a gente vai falar mais pra frente, mas o celular hoje, algumas pessoas, elas veem o celular com um pouco mais de facilidade, e não é todo mundo que é um baita de um story made e faz uma baita de uma imagem cinematográfica. Não é todo mundo, a maioria, grande maioria, eles prezam ali pela quantidade massiva. Então, parte da direção de fotografia é uma parada que eu tento equilibrar, assim. Mas, voltando pra edição,
A edição é meu forte, eu comecei no Premiere, hoje eu edito 100% no DaVinci, mas alguns freelas que eu pego de Premiere, eu ainda consigo dominar a ferramenta. Porém, eu acostumei muito a utilizar o DaVinci ali por questões de... Eu vi isso uma vez, eu fui no WorkSul, uma parada que o Johnny Sul fez, e o André Rodrigues estava lá, e eu lembro até hoje que ele estava na plateia, ele pegou e falou em relação ao DaVinci, que quando você abre o DaVinci, muitas ferramentas elas já estão na sua frente ali, e na época eu só editava no Premiere, não entendi muito, e hoje eu vejo nitidamente o que ele estava querendo falar naquele dia, ele passar pra galera, que é essa questão de quando eu abro o software, ele já tem tudo na minha frente ali. Isso é uma ferramenta que ela otimizou, vou ser um pouco exagerado aqui, mas 40% do meu workflow que eu tinha ali no Premiere ali, ela otimizou bastante. Mas eu sempre vou bater na tecla, prefiro 1000 vezes a forma que o Premiere faz o multicam. Eu acho muito mais prático, muito mais fácil. Do DaVinci é muito bom, o multicam ele não é ruim, mas ele deixa um pouquinho a desejar ali. Às vezes você precisa fazer 4 cliques para poder abrir uma timeline ali, dependendo da forma que foi a montagem ali, etc. Então você precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E cara, a edição, um macete que eu sempre dou, a edição é áudio, né? Não adianta você ver um filme em 8K ali, uma puta de uma produção bonita, e o áudio tá uma bosta, não ter ambiência, não ter aquela parada que te prende ali, não ter a emoção. Então é uma parada que eu falo pra galera: estude áudio. Eu fiz o técnico em áudio, eu fui terminar um tempo atrás, mas na época, porque eu tava fazendo alguns beats ali pra cantar, eu tava aprendendo no Cubase, não lembro exatamente o programa assim, mas foi uma parada que me ensinou muito em relação a como a música é produzida, o que cada instrumento faz, a ambiência de cada instrumento ali, o direcionamento de cada instrumento ali que você consegue fazer com as frequências. Foi uma parada que me ajudou muito em relação à edição. Então, estude áudio, estude sound effects, seja uma pessoa curiosa. Pô, se eu fizer isso aqui ao contrário, como que vai ser? Se eu inverter isso, se eu colocar isso ali? Sai um pouco fora dos padrões, eu acredito que vai ajudar bastante nessa questão de edição.